e os demais ficam aqui conosco. Vamos abrir a Bíblia novamente, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16 e no versículo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Amém? Diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode sentar, adorando a Jesus. Eu vou ministrar uma palavra nesta noite sobre o que é ser igreja, o que é ser igreja. Nós estávamos ontem estudando aqui na sala de aula, no curso de teologia, e nós estamos estudando educação cristã. É a matéria desse livro, e nós estamos na nossa terceira aula, e ao chegarmos na terceira aula, ontem nós chegamos até a parte que fala sobre o verdadeiro ensino bíblico, sobre a necessidade daquele que ensina a palavra de Deus, não só transmita conhecimento, mas que faça com que aqueles que ouvem adquiram aprendizado, aprendam. Nós aprendemos que não adianta você transmitir conhecimento se este conhecimento não produzir aprendizado. E dentro disto, aprendemos que o ensino bíblico deve visar de modo bem definido as relações do verdadeiro crente com algumas situações. Primeiro, sua relação com Deus. Todo verdadeiro crente precisa desenvolver uma vida com Deus, uma vida relacional com Deus, adorando, sabendo quem Ele é, o Criador, servindo-o pela fé e também servindo a Deus. Estudamos sobre a relação do crente com Cristo. Precisamos nos relacionar com Deus Pai, mas precisamos também nos relacionar com Deus Filho, com Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então não tem como vir a Deus se não for através do caminho que é Jesus Cristo. Então todos nós precisamos nos relacionar também com Cristo. Vimos que todo verdadeiro discípulo e todo verdadeiro crente precisa também aprender a se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte mais sensível de Deus. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se um crente ele perder a comunhão com o Espírito Santo, ele perde o senso de direção, porque é o Espírito Santo quem dirige, é o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo quem guia. Nós, a igreja, estamos vivendo a dispensação do Espírito. Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas sabemos que como pessoa, cada um tem uma ação, trabalham com uma ação específica, e o Espírito Santo, ele foi enviado para ficar com a igreja durante todo o tempo em que a igreja, a verdadeira igreja, estiver nesta terra, guiando-a, capacitando-a, usando-a. A igreja não pode fazer nada, não pode chegar a lugar nenhum, nem alcançar nenhum êxito, se não for através da pessoa bendita do Espírito Santo. Também aprendemos da relação do crente com a Bíblia. Todo crente
todo verdadeiro crente. A pessoa, ela veio para a igreja, ela batizou até, mas ela não tem um contato cotidiano, diário com a palavra de Deus. É bem possível que exista algum defeito na vida espiritual desse crente, porque a Bíblia, ela é o prumo de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós quisermos conhecer a vontade de Deus, não é através de revelações, nem de visões, profecias, que são subjetivas, mas sim através da Bíblia. Toda visão, toda revelação, toda profecia, toda manifestação espiritual, ela tem que ser respaldada pelas Escrituras. A Bíblia é a verdadeira profecia, é a verdadeira palavra. Todo crente tem que nortear a sua vida pela Bíblia, tem que nortear a sua vida pelas Escrituras. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós quisermos andar direito, retamente, no caminho do Senhor, nós precisamos iluminar o nosso caminho através da palavra, através das Escrituras. Então, o crente tem que se relacionar com Jesus, o crente tem que ter uma relação com o Espírito Santo, o crente tem que ter uma relação com a Bíblia, mas também o crente precisa ter uma relação com a igreja. E aí nós paramos aqui na aula e nesse tópico da aula me trouxe o tema da ministração de hoje. O que é ser igreja? Você sabe o que é ser igreja? Você é igreja. Você está cumprindo o seu papel na igreja local que você foi colocado? Então é o tema do ensino de hoje. O que é ser igreja? Qual é a minha relação com a igreja local? Qual é a minha missão e o meu propósito na igreja local? Isso é tão sério, porque Jesus, quando ele estava na terra, a igreja de Cristo ainda não estava formada. É por isso que Jesus, em todo o seu ministério, nos evangelhos, ele só vai falar 2 vezes, ele vai fazer menção da palavra igreja. Uma delas é no texto que nós lemos aqui, e a outra é quando alguém peca, que não quer consertar a sua vida, já foi confrontado uma vez, depois as testemunhas, depois ele tem que ser confrontado com a igreja. O texto diz lá, se o teu irmão pecar contra ti, vá e repreenda tu e ele só, se ele se arrepender, ganhar seu irmão. Se ele não se arrepender, chama 2 ou 3 testemunhas e confronta-o. Se ele não se arrepender, então diga à igreja. Diga à igreja. São a segunda vez que Cristo faz menção da igreja. Todo crente, ele tem que se relacionar com a igreja local. Porque você não pode ser membro de uma igreja, ser crente numa cidade, e não tem como se relacionar com uma igreja de uma outra cidade, de um outro lugar. Não tem como. Não tem como você ser usado pelo Espírito Santo e ministrar um dom do Espírito para uma igreja que você não está nela, não pertence, os membros não estão ali. Então, existe a igreja universal, que é a igreja que é formada de todos os salvos, em todos os tempos, em todas as épocas, é chamada de igreja universal e invisível. Mas existe a igreja local, a igreja visível, que é a igreja que eu faço parte, que é a igreja que eu pertenço, a igreja que Deus me salvou e me colocou para ali servi-lo. Então, qual é a minha relação com a igreja local que Deus me colocou? O que é ser igreja? Então, primeiro, antes de aprendermos a ser igreja, é claro que eu não vou esgotar o assunto, porque é um tema teológico e abrangente. Vamos falar primeiro o que é não ser igreja. Primeiro vamos aprender o que não é ser igreja. O que não é ser igreja? Primeiro, igreja não é um prédio. Nós estamos aqui congregando neste espaço, nesse ambiente. Esse espaço, esse ambiente, ele é consagrado ao Senhor. É uma casa de oração. É onde cada um de nós individualmente nos reunimos. Mas igreja não é um prédio, não é um prédio. Por quê? Vou te explicar. A palavra grega,
usada na Bíblia Sagrada para a igreja é a palavra eclesia, que esta palavra que Jesus usou aqui em Mateus 16, 18, e depois também usa lá no capítulo 18 para a igreja, esta palavra, a palavra eclesia, quando ela aparece na Bíblia, ela sempre se refere a pessoas, jamais a um prédio. Nunca você vai encontrar no Novo Testamento esta palavra igreja se referindo a um prédio, mas sim a pessoas. Amém? Não a um prédio, mas sim a pessoas. Então, igreja não é um prédio. Nós, de alguma forma, eu já expliquei aqui falando, de alguma forma, nós acoplamos a nossa vinda ao santuário à palavra igreja. Eu vou à igreja. Mas, na verdade, biblicamente ou teologicamente falando, esta expressão não está certa. Não está errada também, mas não está certa, porque você é a igreja, eu sou a igreja individualmente. Então, nós deveríamos dizer, eu vou à casa de oração, eu vou adorar o Senhor lá na sua casa. Porque, na verdade, a palavra eclésia nunca se aplica a um prédio, mas sim a pessoas. Até o ano 300, qual ano, irmão? 300 depois de Cristo, até o terceiro século, a partir do ano 200 até o ano 300 depois de Cristo, não havia prédio construído, não se congregava em prédios como nós congregamos agora. Até o terceiro século, a igreja, pessoas, indivíduos, se reuniam nas casas dos irmãos. Não existia prédios. O cristianismo ainda era perseguido dentro do Império Romano. O Império Romano não conhecia o cristianismo como religião, e sim chamava de seita. Então não existia prédio até o terceiro século da igreja primitiva, e já era chamada de igreja. Então não existia prédio construído. É por isso que quando Paulo vai escrever as suas cartas, ele vai escrever e usando a expressão a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Corinto. Então, quando Paulo usa essa expressão igreja, ele não está se referindo ao prédio, mas está se referindo às pessoas que servem a Cristo naquela cidade, os crentes daquela cidade que servem a Jesus. Porque, repito, a palavra igreja eclésia nunca é usado para prédio, mas sim para pessoas e nunca para uma construção. Quando Jesus ensina, ou melhor, revela para João as cartas do Apocalipse, todo mundo sabe que ele começa lá, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Então, a igreja, as cartas nunca eram direcionadas a um prédio, mas direcionadas a pessoas, Então, quando começaram a construir, eu estou primeiro falando o que não é essa igreja. Essa igreja não é um prédio. Quando começaram a construir prédios, não se usou a palavra eclesia, mas a palavra curiaque, que significa casa do Senhor. Então agora, a partir do terceiro século, quando o Império Romano agora já declarou o cristianismo a religião oficial do Império, e passou a financiar a construção de templos, a palavra usada para aquela construção não era eclesia, pessoas, mas era curiaque, prédio. Entende isso? Prédio e nunca eclesia. Então, primeira coisa, igreja não é prédio. Segundo, o nome igreja não é usado para uma denominação. Às vezes, quando você encontra alguém que é crente, uma das primeiras perguntas geralmente que se faz um ao outro é: de qual igreja você é? Aí geralmente o que se fez? O que aconteceu? Acoplou-se o nome igreja ao nome da denominação. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Está errado isso. Não tem mais como consertar, mas está errado. Eu sou da Igreja Batista, eu sou da Igreja Presbiteriana.
a igreja nunca, o nome igreja, o significado do nome igreja nunca foi ou é acoplado a uma denominação. Nunca. Mas isto já aconteceu e não tem mais como resolver. Por quê? Surgiu as denominações. Vou dar uma rápida explicação. A grande maioria, ou quase a totalidade dos teólogos concordam nisso. A proporção que a igreja verdadeira foi se desviando das verdades doutrinárias, das verdades bíblicas, das verdades de Deus, foi então surgindo por uma providência divina as denominações. Então sempre que, a partir do momento em que a igreja primitiva, através da igreja romana, que se tornou depois a igreja católica apostólica romana e outras, passaram a se desviar da verdadeira doutrina, da verdadeira palavra, começaram então a surgir grupos de pessoas que, sabendo que aquela igreja estava se desviando da verdade, liderados por alguém que Deus levantava, às vezes através daquele líder fundava-se então uma denominação, um nome para aquele grupo. Aí tem os batistas, tem os wesleyanos, que são os discípulos de John Wesley, os metodistas, que é também discípulo de John Wesley. Foi surgindo as denominações. Mas, biblicamente falando, o nome igreja não deveria estar ligado ao nome de uma denominação. Repito, que o nome igreja não é usado para uma denominação. Porém, não tem como mais se consertar isso. E o motivo pelo qual surgiu as denominações era para preservar a integridade doutrinária e a vida espiritual dos desvios ao longo do tempo. E aí, acredito que por uma providência de Deus, Deus permitiu que fossem surgindo grupos de pessoas que servissem a Ele de acordo com a doutrina pura, sadia, e aí, portanto, Deus então permitiu, por permissão, surgir as muitas denominações que existem hoje. Só que os crentes denominacionais é que os salvos de dentro das igrejas, das denominações, é que serão salvos, os crentes fiéis, e não o nome ou a denominação de uma igreja que irá dar salvação a alguém, porque alguém pertence a uma denominação. Então o nome igreja, ligado ao nome da denominação, torna-se um erro, que talvez não tenha mais conserto. Porém, todo crente deve ter em mente que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma denominação. A igreja é o corpo de Cristo, composto de todos os verdadeiros crentes. Repita aí comigo: a igreja é o corpo de Cristo, composto de todos os verdadeiros crentes. Esta é a igreja. Isso é o verdadeiro significado de igreja. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo, composto de todos os verdadeiros crentes, e que estes devem estar unidos em espírito para fazer avançar o evangelho de Cristo no mundo. Então a igreja não é um prédio, e a igreja também não é uma denominação. A igreja é um corpo formado, este corpo é formado de todos os verdadeiros crentes, que devem estar unidos no mesmo espírito para fazer avançar o evangelho de Cristo no mundo. Por que é que hoje nós temos, às vezes, temos que gastar, eu falei isso na sala de aula, às vezes nós temos que gastar mais tempo resolvendo problemas com pessoas dentro da igreja, faltando pouco tempo para ganhar almas para evangelizar, porque muitas das vezes, a grande maioria das pessoas estão dando problemas na igreja, porque estas pessoas não aprenderam a ser igreja. Elas não aprenderam o seu real papel na igreja local. Elas não aprenderam que, se ela entendesse qual é a sua função e o seu papel na igreja local,
certamente esta pessoa, esse crente, em vez de dar trabalho, ele estaria contribuindo para o crescimento e a propagação e o desenvolvimento do reino de Cristo no mundo. Mas o problema é que a gente mesmo, às vezes até culpa é nossa, batizamos muita gente que não aprendeu a ser igreja, que não sabe o que é ser igreja, que não sabe que ele sozinho, diga assim comigo, eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Você é um membro do corpo. A igreja é um corpo. Uma pessoa sozinha não pode ser igreja. A igreja, ela é formada com todos os membros de um corpo local. Porque eu também não posso ser membro de uma igreja que eu não congrego. Eu tenho que fazer parte de uma igreja. Não tem como eu fazer parte de uma igreja e eu não congregar. Não tem. É só olhar a afirmativa de Cristo em João 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Cada ramo da videira estava ligado exclusivamente no tronco. O tronco é um só, Cristo. Mas os ramos são muitos. Um ramo sozinho não compõe uma videira. Uma videira é composta de muitos ramos. Assim também é um corpo. Se a igreja é um corpo, uma pessoa sozinha não pode ser um corpo. O corpo de Cristo, de uma igreja local, é formada por todos os membros daquele corpo. Então você não é sozinho igreja. Você sozinho é um membro do corpo. O corpo só se torna corpo quando todos os membros estão unidos no mesmo propósito e na mesma finalidade. Então veja, a igreja não é uma organização. Por mais que para podermos existir, a igreja precise de um CNPJ, precisa ser jurídica. A verdadeira igreja não é jurídica. A verdadeira igreja não é uma organização, mas um organismo. Um organismo. Repita comigo, a verdadeira igreja não é uma organização, mas um organismo. Ela é um organismo. É um ser vivo. Porque o que é um organismo? Uma organização, irmão, é um CNPJ, não tem vida, ela não sente. Existe porque está registrado no cadastro de existência do governo, mas não tem vida, ela não produz. A verdadeira igreja é um organismo, e o organismo é uma célula viva, e toda célula ela se reproduz. Quando uma célula morre num corpo, o que acontece naquele corpo? Aquele corpo, se é num membro, se é num órgão do corpo, aquele lugar onde aquelas células morrem, nasce o câncer. Se torna cancerígena, porque ela morreu naquele membro. Câncer é nada mais, nada menos do que células mortas. Elas morrem em determinado membro do corpo e ali produzem o câncer. Então, a igreja é um organismo vivo, cuja vida divina é provida pela habitação do Espírito Santo de Deus nela. Vou repetir. É um ser vivo cuja vida divina é provida pela habitação do Espírito Santo nela. A igreja só é viva se o Espírito Santo habita nela. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 9. O texto vai dizer assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que, Paulo vai usar aqui um pronome de dúvida, porque nem todo mundo que está na igreja tem o Espírito, ou nasceu do Espírito. Então é ele que vai usar, não sou eu. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em quem? Em vós. Agora observe quem é a igreja e quem não é a igreja. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece com ele? Não pertence a Cristo. Ele não pertence a Cristo.
Ele pode estar na igreja, ele pode ter nascido na igreja, ele pode ter crescido na igreja, ele pode ter se batizado na igreja, ele pode ter vindo para a igreja porque gostou dos hinos, porque o ambiente é agradável, porque aqui ele se arrepia, porque aqui ele sente paz. Mas se o Espírito de Deus não habitar nesta pessoa, ou não habitar nesta igreja, esta igreja não é de Cristo. Paulo está dizendo, porque a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação, a igreja é um organismo vivo. E quem dá esta vida à igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando nesta igreja, ele dá vida divina, a vida de Deus, porque ele habita na igreja. Veja bem, você sozinho não pode fazer um culto. Sabia disso? Que você sozinho não pode fazer um culto, biblicamente. Você pode orar na sua casa, você pode jejuar, você pode consagrar. Mas a Bíblia diz que culto só quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. E por quê? Eu vou te explicar. Porque se a igreja é um corpo, o que acontece com esse corpo? O corpo, que é a igreja local onde você congrega, quando ela se reúne, ela se torna o templo de Deus. Entende isso? Deus não habita nesses concretos, nessas cadeiras, que não tem sentimento, não tem vida. Só que você sozinho não é igreja. Eu sou uma parte da igreja, você é uma parte, você é um membro, outro é um membro. Então, quando todos os membros do corpo se juntam, o que esses membros, quando se juntam, estão unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, fazem? Eles constroem o templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta. É por isso que você vai ver que no Antigo Testamento, onde é que Deus habitava? No deserto, no tabernáculo. Depois, onde é que Deus habitava? No templo. Mas depois que Jesus foi rejeitado, Jesus não habitou mais no templo. Jesus agora habitou na igreja. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, se você quiser abrir aí, aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, Paulo vai dizer no capítulo 6, e no versículo 19, que se alguém trabalhar ou contribuir para destruir o templo de Deus, que é a igreja, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. E templo ali não é uma pessoa especificamente, é a igreja. Porque a igreja, ela só se torna templo quando ela se reúne. Entende isso? Eu acho que eu citei a referência errada. É porque eu estou lendo em 2 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo número 6, versículo número 19, ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sou de vós mesmos? Aí eu estou lendo aqui, capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Só que tem muito crente que acha que essa colocação de Paulo aqui é ele, templo é ele. Não, você sozinho não é templo. O templo de Deus é a igreja. Quando todos os membros do corpo se reúnem. Se você tem uma Bíblia de estudo pentecostal, ele vai explicar isso aí. Ele diz aqui: a ênfase aqui não recai na congregação inteira. Isto é, os crentes como o templo de Deus e como a habitação do Espírito Santo. Como o templo de Deus em meio a uma sociedade perversa, o povo de Deus em Corinto não devia participar dos pecados prevalecentes naquela sociedade. Devia rejeitar as formas de imoralidade. O templo de Deus deve ser santo, porque Deus é santo. Aí ele continua explicando. Paulo apresenta aqui das advertências mais sérias, uma das advertências mais sérias do Novo Testamento, aos que têm a responsabilidade de edificar a igreja de Cristo. Esse tem a relevância especial para todos que ocupam cargos de ensino e liderança na obra do Senhor. Se alguém profanar ou corromper o templo de Deus, isto é, uma congregação local, ou um grupo de congregação ou de congregações,
o próprio Deus castigará aquele indivíduo com terrível ruína e morte eterna. Ou seja, todo aquele que trabalha, sendo pastor, pregador, qualquer pessoa que trabalha para destruir uma igreja, ele está trabalhando contra o templo de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus habita. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É o que a Bíblia está falando. Então essa referência aqui é uma referência à igreja. Então veja bem, a igreja, você já entendeu agora que a igreja é quem? Quem falou aí? A Raíssa falou. A igreja é quem, irmão? A igreja não é eu, não? Não, a igreja somos nós. A Raíssa usou o verbo certinho, no tempo certo. Foi a irmã Aparecida, ela ganhou o crédito por você, né? Então pronto. A igreja somos nós. Não existe uma igreja de um só crente. Não existe culto, templo de uma só pessoa. O templo é a igreja. É claro que eu sou santuário do Espírito, ele habita em mim. Mas o templo de Deus é a igreja congregada, congregação, igreja local. O que eu sou? Apenas um membro de todo um corpo. Tem pessoas que às vezes ele acha que ele faz alguma coisa, ou tem alguma coisa, ou tem algum talento, sabe fazer alguma coisa. Ele acha que é a pessoa mais importante daquela congregação. Não é não, irmão. A mesma importância que você tem, que como um pastor, o irmãozinho que faz a limpeza do corredor da igreja tem a mesma importância no corpo de Cristo. Porque você, sem ele, você não é corpo de Cristo. Você é só um membro. Agora, entendendo isso, porque nós estamos aprendendo o que é ser igreja, entendendo isso, vamos aprender sobre a igreja e a relação vital com a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? A cabeça da igreja é o pastor. É Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Você já viu alguém andando aí sem cabeça, irmão? Você já viu? Eu já. Já vi muito crente andando sem Cristo, sem a cabeça. Olhando por esse lado, né, irmão Vicimone? Mas biologicamente é impossível. Porque a cabeça é onde está a sede de comando. É onde está a sede de comando, é quem comanda, é quem determina. Sua carne pode até desejar alguma coisa pecaminosa, mas quando ela desejar que mandar através dos milhões de impulsos nervosos que tem no teu corpo, na sua pele, para o cérebro, para a cabeça, sua cabeça vai receber os impulsos nervosos, vai processar e vai te dizer: você é crente em Jesus. E você vai julgar e decidir, porque é a cabeça quem comanda o seu corpo biológico. Mas na igreja não existe crente cabeça. Só existe crente membro, porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Infelizmente, vou repetir, tem muito crente aí andando sem cabeça. Porque não é Jesus mais que direciona a vida desse crente, quem inspira a vida desse crente. Paulo, quando vai escrever 1 Coríntios capítulo 2, encerrando o capítulo 2, ele vai dizer assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, mas o homem é espiritual, discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como o cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. Então veja bem, depois da sua missão terrena, o Senhor Jesus subiu ao céu. Sim, subiu ao céu? Sim, ele subiu ao céu. Mas ele continua no mundo, num sentido real, literal, manifestado através do seu corpo, a igreja. Jesus voltou para o Pai, isso é verdade, é fato, mas ele continua no mundo, num sentido real, manifestado através do seu corpo, a igreja. Vamos ler isso.
lá em Efésios, no capítulo 1, e versículo 22 e 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, irmão que lê não veio hoje. Capítulo 1, versículo 22 e 23. Abra aí. Efésios, capítulo de número... Mas ele justificou, viu, irmãos? Capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim, ó. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Olha que coisa tremenda. E o resto diz o quê? O resto diz o quê? Você já achou aí? Efésios 1, versículo 22 e 23. Eu vou ler de novo. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Sobre absolutamente tudo. Ou seja, Deus deu a Jesus, subordinou tudo debaixo dos pés de Jesus, que é o cabeça. E Jesus pegou e deu a quem? Olha aí no texto. E o concedeu à igreja. Irmão, você sabe o tamanho da importância de uma igreja local. Olha o que o texto está dizendo. O Pai, tudo que pertencia ao Pai, o Pai subordinou a Jesus, porque está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quando é que vai acontecer o fim de todas as coisas? Quando é? Fim de tudo. Quando é que vai ser? Com o arrebatamento da igreja? Sim ou não? Responda sim ou não e nós vamos só respondendo. Sim ou não? Vamos lá. O fim de todas as coisas vai acontecer no período da grande tribulação, a guerra nuclear acabou tudo. O fim de todas as coisas vai acontecer quando Jesus estabeleceu 1 milênio, 1000 anos de governo. Sim ou não? Também não. O fim de todas as coisas vai acontecer quando Jesus descer no trono branco e julgar todos os ímpios, de Caim até o último, no final do milênio? Sim ou não? Sim ou não? Também não. O fim de todas as coisas vai acontecer quando Deus estabelecer novo céu e nova terra? Sim ou não? Então vamos ler na Bíblia. 1 Coríntios. Depois a gente volta para cá, para o texto de Efésios. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver quando é que vai acontecer o fim de todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Por isso que o crente tem que vir para o culto de ensino. O crente tem que vir para a escola dominical. Porque se o crente não aprende, ele não tem relação com Deus, relação com Jesus, relação com o Espírito Santo, relação com a Bíblia, e não sabe o que é ser igreja. Olha isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 20. A ênfase está no versículo 24. Mas só para a gente entender o contexto. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem é? A igreja. Aí olha agora o versículo 24. Depois virá o quê? O fim. Quando é que virá o fim? Quando ele tiver devolvido o reino para o Pai. Você sabia disso? O fim é aqui. Quando todas as coisas que Deus sujeitou debaixo dos pés do Filho se cumprirem. Aí Paulo está dizendo aqui que o Filho, depois que o Filho sujeitar todas as coisas, aí no fim, ou seja, quando tudo estiver consumado, o Filho vai entregar o reino a Deus o Pai. Quando houver aniquilado toda a impiedade, toda a potestade e toda a força, então virá o fim. Então, enquanto o fim não chega, enquanto o fim não vem, e Jesus não volta para levar a igreja, para ir cumprindo até chegar ao fim, a quem Jesus subordinou todas as coisas na terra? A igreja.
Você entende a responsabilidade que você tem como membro de uma igreja local? E quando essa igreja local ela não está cumprindo, quando eu digo igreja, os membros de um corpo não está cumprindo a sua função, ele está pecando contra Deus, causando uma anomalia no corpo. Olha aqui, vamos voltar para Efésios 22, terminar de ler. Agora o 23. Eu vou ler de novo o 22 e continuar no 23. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, quer dizer, Deus deu ao Filho, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja. Agora versículo 23, que é o seu corpo. A igreja é o quê? O corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e em qualquer circunstância. Então, a igreja é responsável para manifestar a plenitude de Cristo enquanto a igreja estiver na terra. Por isso, se eu fosse você a partir de hoje, melhorava a sua vida na igreja. Porque infelizmente hoje a gente tem que ficar tratando mais. Eu vi um debate ontem na Rede Melodia, eu até falei na sala de aula. Eu vi um debate da Rede Melodia, que o debate, a pergunta era essa: o que a igreja está vivendo mais hoje? O vinde ou o ide? O vinde ou o ide? O vinde. Os crentes vêm à igreja toda semana. Tem muitos deles que vêm mal-humorados, vêm com raiva, vêm não sei com o quê, intrigado, brigado. Vem toda semana, só ouvindo, só vem para receber. Mas por que essas pessoas, elas não estão contentes, elas não estão felizes, elas não estão transformadas, elas não estão completas? Porque elas não estão, para vir, irmão, para vir depois tem que ir. Infelizmente a igreja dos nossos dias vive mais o vinde do que o ide. Jesus disse vinde, mas depois ele disse ide. Por que hoje a grande maioria da igreja não vai para o evangelismo, não ganha alma, não prega, vem todo mês, todo ano, vai passando os dias, mas essas pessoas nunca estão completas e nem contentes, porque elas só estão vivendo o vinde de Jesus. E por que estão vivendo só o vinde? Porque ainda não aprenderam a ser igreja. Porque a verdadeira igreja, ela obedece o vinde e o ide. Cada crente, irmão, eu gostaria, essa doutrina de hoje deveria estar aqui, todo membro dessa igreja. Deveria, pena. Porque quem não veio não vai aprender a ser igreja. Ou não vai aprender a ser igreja. Infelizmente, porque se não ouve, fica na ignorância, porque a ignorância é falta de conhecimento. Se uma pessoa que desceu as águas batismais tem o Espírito Santo, ele entendeu realmente qual é a sua função no corpo local, ele não é um crente problema, ele é um crente solução. Entende isso? A igreja é o corpo de Cristo, mediante o qual ele cumpre sua missão terrena. Jesus, irmão, não vai, o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Ele já fez. Fala aí para o irmão que está perto de você, seguir. Você, meu irmão, é os pés de Jesus, é as mãos de Jesus, é a boca de Jesus, é os olhos de Jesus, é os ouvidos de Jesus. Ele vai se revelar a alguém pessoalmente, tem feito isso. Muitos muçulmanos têm se convertido porque Jesus tem se manifestado a eles, mas não é regra geral. A manifestação de Cristo na terra é a igreja. 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 Eu falei aqui ontem na sala de aula, as pessoas hoje vêm para a igreja, vêm para ser abençoado. Se seus desejos e seus caprichos não são atendidos, para a igreja não, já até mesmo, é tão fácil, a gente usa tanta palavra, vem para a igreja, né? A pessoa vem para o templo e não sabe ser igreja. Sabe por quê? Porque eles vêm para os seus caprichos serem atendidos. Aí quando os seus caprichos não são atendidos, o seu ego não é afagado, eles ficam infelizes, descontentes com tudo. Mas eu citei ontem aqui, e eu vou dizer aqui também para vocês. Um presidente americano, depois de ganhar uma eleição, um repórter
foi perguntar para ele assim: ô senhor presidente, o que o senhor vai fazer para melhorar e contribuir para a melhoria dos Estados Unidos? Ele respondeu com a seguinte colocação: a sua pergunta está errada. Você não deveria perguntar o que eu, como presidente dos Estados Unidos, deveria contribuir para o bem dos Estados Unidos. Você deveria perguntar o que cada cidadão americano deveria fazer para o bem dos Estados Unidos. Por que as pessoas na igreja têm se tornado pessoas difíceis de serem pastoreadas? E aqui eu não estou generalizando. Tem excelentes ovelhas, pessoas maravilhosas de trabalhar. Porque essas pessoas, elas não vêm para a igreja, não vêm para... você está entendendo o texto. Ela não vem reunir para ser igreja. Ela não pergunta: o que eu posso fazer para contribuir para o bem da igreja que eu congrego, para o bem da igreja que eu faço parte? O que eu posso contribuir para o bem do reino de Deus na igreja no Prata? O que eu posso fazer como membro de um corpo que é a igreja? O que eu posso contribuir para o bem do reino de Deus? É assim que todo crente que entendeu o verdadeiro evangelho deveria fazer a pergunta. Não é o que a igreja pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer pela igreja. Essa é a pergunta que deveria ser feita. Então, a igreja e a relação vital com a cabeça, ou seja, o corpo tem que estar relacionado com o cabeça, que é Cristo. Não tem como ser igreja se Cristo não é o cabeça de uma igreja. Não tem, não existe. Um corpo não anda sem cabeça. Não anda, né? Pode até ser. Agora, com essa tecnologia que está surgindo aí, eles estão inventando umas coisas muito doidas, muito malucas. A Apple lançou um óculos ontem. Quem viu isso? Quem viu? 2 pessoas viram. Está vendo? Porque que Jesus vai voltar e o povo não vai perceber? Porque Jesus diz: olhai, vigiai e orai, e o povo não está se informando. A Apple lançou um óculos ontem. Você não precisa mais ter televisão em casa, nem usar celular, nem nada. Você coloca o óculos, você liga a Netflix, você liga a TV, você liga tudo. Você faz reunião virtual com todo mundo com o óculos que ela lançou ontem. O dono o Elon Musk, ele tem um projeto, já está em andamento, de colocar um microchip na cabeça do humano. E a pessoa te liga, você não precisa usar mais nada, você atende no cérebro mesmo. Sua cabeça pensa, manda mensagem para o chip atende lá. Esqueci o nome do projeto, eu li essa semana. Você não vai precisar daqui a uns anos usar mais celular, se você quiser, claro. Está projetando um processador orgânico que ele vai ficar igual a sua pele no seu braço, onde você vai poder atender todas as chamadas e acessar todas as suas caixas de mensagem. Mas nada disso funciona sem a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. E infelizmente, me perdoe, eu vou repetir de novo. O que nós temos visto de crente andando só o corpo, irmão, isso é uma aberração. Irmão, se você estiver passando na frente de um cemitério e aparecer uma pessoa sem cabeça, no mundo biológico e físico a gente mas e no mundo espiritual? Que tem de crente que ele é a sua própria cabeça, o seu modelo de vida de crente é do jeito que ele determinou para ele, aquilo que ele falou para ele. Cristo não comanda nada na vida desta pessoa. Cristo não é cabeça na vida desta pessoa. É como eu quero, é como eu faço, é como eu penso, é como eu acho. A igreja precisa ter uma relação vital com a cabeça, com Cristo, porque não existe um corpo que sobreviva ou viva sem uma cabeça pensante, e no caso da igreja é Cristo. Outra coisa, todo aquele que é igreja ou é membro de uma igreja, ele entende, eu já entrei um pouco, ele entende, sabe qual é o seu papel no corpo e trabalha pela unidade do corpo. Trabalha pela unidade do corpo. Isso é tão sério, nem a tua mão direita é igual à tua mão esquerda.
Nem o teu pé direito é igual ao pé esquerdo. Os dedos da mão são todos diferentes um do outro. Os dedos do pé são todos diferentes um do outro. Não existe no corpo, no seu corpo, no meu corpo, um membro que seja igual ao outro. E cada membro diferente no corpo tem uma função, uma finalidade, um propósito. E você nunca, eu acredito que você nunca viveu na tua vida uma revolta no teu corpo de um membro contra o outro. Viveu, irmão? Você acordou de manhã, o braço esquerdo estava intrigado com o braço direito, começou a brigar os dois. Você para os dois aí, pelo amor de Deus. Uma das maiores ênfases, preste atenção nisso, uma das maiores ênfases da metáfora do corpo é a unidade dos muitos membros da igreja. A igreja, corpo de Cristo, não é simplesmente uma coleção de indivíduos que concordam com uma filosofia. É um organismo do qual os membros são parte interrelacionadas. O que é uma coisa interrelacionada? Que uma não pode viver sem a outra. Nós não somos aqui, irmãos, uma coleção de indivíduos que concordamos com uma filosofia religiosa e pronto, como o hinduísmo, o budismo e outras. Não, nós somos um corpo, um organismo do qual os membros, as partes deste corpo estão interrelacionadas uma com a outra. Vamos abrir 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler os versículos 18, 20, 21 e 26. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 18, 20, 21 e 26. Então vamos ler 12. Minha visão está muito ruim nessa Bíblia, eu vou tentar ler aqui. O versículo 18 diz assim, versículo 18. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Na nossa tradução diz, como Ele quis. Então, você nunca vai ver no seu corpo biológico um membro questionando. É claro que, mas por que Deus, eu sou a mão direita, por que Deus não me fez a mão esquerda? Eu sou pé, por que Deus me fez pé? Por que Deus não me fez orelha? Eu sou olho, por que Deus não me fez nariz? Você não vai ver isso. Porque a Bíblia diz que Deus colocou no corpo cada membro, dispôs o membro no corpo como Ele quis. E Deus não errou, irmão. Deus errou. Imagine se o seu nariz fosse na orelha. Imagine se o pé fosse na cabeça. Então, Deus colocou o membro como quis no corpo. E aqui aplica-se à igreja. Porque tem pessoas que pensam, mas por que Deus não me chamou para ser pastor? Porque Ele não quis, irmão. Mas eu queria cantar igual fulano canta. Não, Deus não quis. Porque Ele põe um membro no corpo como Ele quer. Se satisfaça, ou aprenda a ser satisfeito. E é claro que, quando eu digo isso, não é no sentido de você aqui se reduzir, parar de existir, porque é claro, existe uma progressão, mas seja contente com o que você é no corpo de Cristo. Porque às vezes essa crise de identidade, a crise de identidade não é porque você não sabe quem você é, a crise de identidade é porque você não tem o carro que você queria ter para te dar projeção, para se destacar. Então, o membro do corpo, Deus colocou o membro no corpo como Ele quis. Vamos ver o versículo de número 20, 21 e 26 agora. Diz assim, sendo assim, versículo 20, há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21, o olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Versículo 26,
Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. E quando isso acontece? Só acontece quando a pessoa aprendeu a ser igreja. Se a pessoa não aprendeu a ser igreja, quando ele vê um irmão sendo honrado ou sendo crescendo, prosperando, ele fica com inveja, ele quer matar o sonho do irmão. E por que ele quer fazer isso? Porque ele não aprendeu a ser igreja. Porque se ele aprendeu a ser igreja, ele sabe que é um membro. E se um membro é honrado, ele é honrado também juntamente com o membro. Imagine que Deus levante um pregador aqui nessa igreja, a nível nacional no Brasil. E esse pregador pregue nos maiores congressos do Brasil. E de repente ele está lá num congresso, lá 25 mil pessoas. Irmãos, eu congrego lá na igreja Assembleia de Deus do Prata. Quem foi honrado? Ele. E foi honrado também quem? Mas, infelizmente, como muitas pessoas no corpo não aprendeu a ser igreja, aí muitas das vezes um fica, mas podia ser eu, por que não é eu? Por que não é para mim? Não, é porque Deus te fez orelha mesmo. Deus te fez dedinho de midim, nariz. Se eu for falar aqui o membro mais importante do corpo, você vai até se escandalizar. Que basta ficar fechado uns 15 dias para você ver. Mas é necessário no corpo, não é? Tem que ter. Está lá, ninguém nem lembra. Mas é necessário. Então veja bem, versículo 26. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Então veja bem, os dons do Espírito são muitos, mas sua atuação é harmônica, a fim de cumprir uma finalidade, a edificação do corpo de Cristo. Irmão, não existe, preste atenção uma coisa, você pode ser o melhor pregador dessa cidade, esse dom de pregar não é para você. Você pode ser o melhor cantor, a melhor cantora, cantar com a maior unção, não é para você. Eu cantei, arrasei. Não. O dom é para edificação do corpo. Não existe dom para mim mesmo. Você vai profetizar. Eu vou profetizar para mim mesmo. Eis que eu abrirei uma porta para ti. Não existe isso. Não existe. Cada membro do teu corpo, pode prestar atenção, trabalha para outro membro do corpo. É isso que Jesus Cristo está ensinando na palavra. Então, os dons do Espírito são muitos, mas sua atuação é harmônica. O que é uma harmonia? O que é uma harmonia? É quando todos os instrumentos musicais funcionam perfeitamente. Por que a grande maioria das igrejas, elas têm anomalias? Porque se qualquer pessoa que não nasceu com o seu corpo físico sadio, ele tem uma anomalia no corpo. Se tiver faltando visão, é uma anomalia. A audição, a fala. Se ele tiver um pé mais comprido do que o outro, se a mão for mirrada, ali tem uma deficiência. Então, quando eu, membro do corpo, não cumpro a minha função para a qual fui colocado no corpo, eu estou provocando no corpo uma anomalia. Uma anomalia. Vamos ver. 1 Coríntios 12, capítulo de número 4, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Eu falei aqui que os dons do Espírito são muitos, mas sua atuação é harmônica, a fim de cumprir uma finalidade, que é a edificação do corpo. Então o que diz capítulo 12, versículo 4? Ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para a utilidade do corpo. Então veja que os dons do Espírito, que são vários, são harmônicos. Um funciona complementando o outro. Paulo pergunta isso: por acaso são todos na igreja profeta? Por acaso são todos na igreja apóstolo? Por acaso têm todos o dom de curar? Por acaso são todos todos interpretam línguas? Não. Deus colocou cada um no corpo para a edificação do corpo. Olha o capítulo 14, versículos do mesmo livro, versículos 5, 12 e 26. Capítulo 14, versículos 5, 12 e 26. Versículo 5 diz assim: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete. Versículo 12, ele diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles. Para quê? Para a edificação minha, para eu ganhar dinheiro com o dom. Eu sou o cara, eu profetizo, olha como eu canto bem. Eu cantei e a igreja, o poder de Deus desceu, né? Tem pessoas que vão para o congresso, quando ele volta, que Deus usa ele pela misericórdia. Como foi lá? Quebrei tudo. Não, o dom é para edificar o corpo, edificar a igreja do Senhor Jesus. Não adianta você preparar um hino e cantar aqui e tal, e depois quando você cantar, não tiver tocado o coração de ninguém. Não adianta eu preparar uma mensagem, por mais extraordinária, teológica, sublime, cheia de coisa ela seja, se quando eu terminar de pregar, não tenha alcançado o coração de ninguém. Não adianta. Que mensagem. Rapaz, eu preguei que arrebentei ali. Mas tocou alguém? Falou com alguém? Mudou a vida de alguém? Alcançou alguém? Porque o dom não é para edificar. O meu dom edifica alguém, o dom de alguém edifica a mim. Versículo de número 12, versículo de número 26. Ele diz aqui, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Olha aqui, irmão. Quando vos ajuntais, quando o quê? Quando nós ajuntamos, o que que acontece? Quando nós nos ajuntamos, o que que acontece, irmãos? A igreja é formada? Sim ou não? Sim. Quando vos ajuntais, cada um de vós, ou só alguns, cada um de vós tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo para quê? Para quê? Para edificação. E eu ensinei ontem, por que nós temos que ser edificados? Por que nós temos que ser edificados com os dons uns dos outros? Porque você precisa deixar de ser menino, irmão, e se tornar adulto espiritual. Paulo vai falar isso na carta aos Efésios, no capítulo 4. Vamos ler. Capítulo 4 da carta aos Efésios, no versículo de número 11, quando ele fala dos dons que Deus dá à igreja, os ministérios que Deus dá à igreja. Ele vai falar aqui: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para quê? Profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. Para quê? Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Ele diz: querendo o quê?
O aperfeiçoamento de quem? Dos santos, para a obra do ministério. Ou seja, quando um crente ele é aperfeiçoado, ele faz o quê, irmão? Ele tem o quê? Ele tem ministério, para a obra do ministério. Todo crente tem um ministério, vou falar aqui no final. Quando esse crente é aperfeiçoado, o que acontece com ele? O ministério que Deus deu a ele no corpo é bem feito, para a obra do ministério. Continua aqui, ó. Para o que mais? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Vocês acham que hoje a igreja de hoje tem unidade de fé, irmão? A igreja... Acabou a pilha aqui. Pode falar da igreja de fora. A igreja que você pode falar, a igreja que você congrega, local. Na igreja que você congrega, você acha que hoje nós temos unidade de fé? Sim ou não? Estão com medo de responder? Eu vou reformular a pergunta. Na igreja que você congrega, você percebe que todos os membros dessa igreja, eles pensam igualmente acerca do reino de Deus, de forma que todos estão trabalhando para fazer o reino de Deus crescer? Vou ficar com isso. Então, para que Deus deu ministérios à igreja? Para aperfeiçoar o ministério, para que a igreja atinja a unidade da fé e o que mais? A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Vocês, na igreja que você congrega local, você entende que todos os membros desse corpo, eles têm uma intimidade com Cristo de forma que nada tira ele dos caminhos do Senhor? Sim ou não? Porque se eu tenho conhecimento de Cristo, eu sei quem Ele é para mim e nada vai me tirar da presença dEle. Então, o que mais? A varão perfeito. Quem tem uma tradução que não é varão perfeito? A um homem feito, a um homem pleno. Quando é que um homem se torna pleno, irmão? Quando eu era adolescente, a coisa que eu mais queria era que o bigode crescesse. Principalmente no Nordeste, que a pessoa queria ficar macho rápido. Um dia, adolescente, o que eu fiz? Eu peguei um lápis de cor, fui para o espelho e falsifiquei um bigode. Aí quando eu fui me encontrar com meus colegas de aula, todos perceberam na hora. E ficaram, naquele tempo não tinha bullying, né? Naquele tempo eu sofri bullying naquele tempo. Porque eu já queria ser um homem. Adolescente é homem? Não é, irmão. Não é homem. Quando é que a pessoa se torna homem? Quando ele atinge a maturidade. É isso que o texto quer dizer. Tem pessoas que têm 50 anos na igreja, mas é criança. Porque não atingiu a estatura, não atingiu maturidade espiritual. E por que não atingiu maturidade espiritual? Porque não adquiriu conhecimento de Cristo. E porque não adquiriu conhecimento de Cristo, não vive na mesma unidade de fé. Não pensa no reino, ele só pensa nele. Não pensa no reino, ele pensa nele. O que eu posso ganhar com isso? Qual é o benefício que eu posso tirar disso? O que eu posso alcançar com isso? Mas quando um crente, ele atinge a maturidade, esse crente não dá mais trabalho. O propósito do aperfeiçoamento, da edificação, é para justamente atingir a medida de varão pleno, varão completo. Aí aqui diz, a medida da estatura completa de Cristo. Estatura de Cristo. Que tamanho é a estatura de Cristo, irmão? Que tamanho é a estatura de Cristo? Infinita. Eu falei na sala de aula ontem, se eu não tiver trocado, o homem cresce até os 18 anos e a mulher até os 21, biologicamente falando. Depois não cresce mais. Mas espiritualmente você pode ser um gigante. Um gigante. Não existe limite para crescer em Cristo. Por que não existe, pastor, limite para crescer em Cristo?
porque Cristo é o Todo-Poderoso, Ele enche o céu e a terra. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu tenho de Cristo na formação do meu caráter e do meu ser espiritual. Quem você acha? Vou fazer uma pergunta, não vou dar resposta, você pergunta para você mesmo. Quem você acha que no céu, na eternidade no céu, ficará mais próximo de Jesus? Quem mais viveu com ele aqui na terra. Esse é bíblico. Porque se os céus é um reino, e é um reino, e Deus é um rei, todo reino tem suas camadas dentro dela. Então vai ter crente. Lá no céu é a cidade santa, mas vamos usar essa linguagem, né? Vai ter gente que vai morar no bairro nobre do céu e tem gente que vai morar na periferia. Usando uma linguagem esdrúxula aqui. Tipo, quanto mais grau de glória, não tem periferia no céu, certo? Não tem. Quanto mais grau de glória, quanto mais você se tornou parecido com Cristo, mais próximo dele, entende isso? Só vê na Bíblia, só vê na Bíblia. Enoque andou com Deus, e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites. Quando desceu, ele ficou tão perto de Deus que o rosto dele brilhava. Jesus subiu no monte da transfiguração, ficou tão próximo do Pai que ele ficou transformado na glória que ele tinha antes de ter encarnado. Então, quanto mais perto de Deus, mais próximo da estatura de Cristo. É triste, irmão, me perdoa a sinceridade. É triste ver tanta gente nanica espiritualmente na igreja, nanico, crente anão. Às vezes ele tem 2 metros de altura, mas espiritualmente é um anão, nanico. Nada contra anão. Nada contra anão. Mas uma pessoa que é anão, é uma pessoa plena, assim, no seu estado físico? É ou não? Não é. Então eu tenho que atingir a medida da estatura através da edificação, da ministração no corpo de Cristo. Vamos caminhar. Poxa vida. Esqueci do horário ali, passou rápido, viu? A importância de cada membro no corpo. Eu vou falar e nós vamos orar. A importância de cada membro no corpo. Eu já disse que você não é igreja, você é um membro. Você só é uma pedra viva. Pedro escreve dizendo: vós sois pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra no templo de Deus. Então, qual é a minha importância? A importância de cada membro no corpo. Diga assim comigo: nenhum membro. Não, melhor disso, diga: nenhum membro do corpo é insignificante ou desnecessário. Nenhum membro do corpo é insignificante ou desnecessário. Todo membro no corpo tem uma função a ser exercida. Todo crente, em particular, deve saber, conhecer o propósito e a missão da igreja local. Porque você não é membro da igreja de Campina Verde. Você não é membro da igreja de Uberlândia. Você não é membro da igreja de Ituiutaba. Você é membro, a organização assim, eu digo membro aqui da igreja local. É aqui na igreja local que você tem que ministrar o dom e o ministério que você tem no corpo. Cada crente, em particular, deve saber conhecer o propósito e a missão da igreja local, suas responsabilidades e deveres para com a obra do Senhor, trabalhar decoração em suas atividades. Devemos dar, vamos dizer isso aqui, diga comigo: devemos dar e não apenas esperar receber da igreja, sabendo qual é a importância de ser membro. É por isso que existem pessoas na igreja desgostosas. Por quê? Porque essa pessoa, ela não vem para a igreja para oferecer ao corpo, para dar, ela só quer receber. A nossa geração foi ensinada. E se a pessoa não recebe, aí ela volta revoltada contra Deus, ela volta triste, ela volta desanimada. Mas você não vai ver isso acontecer em nenhum discípulo da igreja primitiva.
Na igreja primitiva eles perdiam as propriedades. Quando um cristão era preso, ele confiscava seus bens, ele era preso e a grande maioria era martirizado. Mas eles não se importavam com isso. Por quê? Porque eles sabiam que a vida aqui era passageira. Eles enquanto estavam aqui, serviam a igreja com sua vida e serviço. E muitos deles, se você ler o livro Catatumbas de Roma, se você ler o livro Mártires do Coliseu, se você ler o livro História Eclesiástica, o texto, todos eles vão falar lá. E todos eles, quando iam ser martirizados, eles falavam assim: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está me coroando com a coroa de Marte. Eles agradeciam que existe uma coroa no céu que só vai receber quem for mártir. A coroa dos mártires. Coroa, que eu digo, coroa na Bíblia lá, irmão, não é, você não vai receber coroa. Tem 7 coroas serão distribuídas no tribunal de Cristo, mas não é coroa literal. Coroa é graus de glória. Quanto mais grau de glória, mais próximo de Cristo, mais próximo da administração dele. E existe uma coroa que só vai receber quem morrer por Cristo, chamada de coroa do mártir. Hoje, a pessoa passa pelo crente dentro da igreja, não deu a paz do Senhor, não vou mais naquela igreja não. O irmão passou por mim, não me deu nem a paz do Senhor. Eu vou ligar para ele para saber o que ele está pensando de mim, o que eu fiz para ele falar: pelo amor de Deus, meu irmão, seja crente. Atinja a maturidade. Sirva ao corpo de Cristo, independente do que as pessoas façam, pensem, digam ou não de você. Você sabe quem você é em Cristo, você já sabe tudo. Você já tem tudo. Eu vou ficar com raiva porque o irmão passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Às vezes o irmão teve, como diz aí fora, um golpe de vista, nem me viu. Né? Diga comigo: fomos salvos para servir. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para servir. Eu quero que você abra 1 Pedro 2:9. Nós estamos caminhando para o encerramento. Estou tentando ensinar você a ser igreja. Eu não posso colocar essa palavra dentro da sua cabeça. Mas, se você tiver sensibilidade para ouvir, e disponibilidade para aprender, humildade para ser ministrado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Pronto. Terminou o versículo aí? Não foi? Não? Terminou não? O que diz o resto? Para quê mesmo? Quer dizer então que tem um propósito: anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que eu entendo? Eu falei aqui na sala de aula ontem, é uma hermenêutica muito simples de interpretação desse versículo. O que eu entendo? Se eu digo que sou crente, se eu digo que sou salvo, se eu digo que eu sou povo santo, se eu digo que sou geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva, mas eu não proclamo as grandezas de Deus, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Se eu não ser, não, se eu digo que sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, mas eu não faço nada, eu não ministro ao corpo, eu não ministro à igreja local que eu faço parte, então eu estou mentindo, eu não sou. Você pode dizer que é, mas não é. Porque aqui diz que Deus nos fez povo santo, Deus nos fez sacerdócio real para um propósito, para proclamar, ou seja, para uma finalidade. Se você não faz, então você não é. Você pode voltar para casa hoje, pode até voltar pensando que é membro, tem um cartãozinho de membro ali e toma Santa Ceia. Mas membro do corpo de Cristo, não. Se você não ministra, se você não serve, porque o texto diz para, ele nos fez para, com um propósito, com uma finalidade. Como eu gostaria que todo crente entendesse isso. É intenção, olha, é intenção do Senhor. É a intenção do Senhor que
cada membro do corpo de Cristo tenha um ministério. É a intenção de Jesus Cristo que cada membro do corpo tenha um ministério. Ah, pastor, então eu quero ser diácono. Não, vamos entender o que é ministério. Vamos ler 1 Pedro 4:10. Leia, os irmãos, quando você achar, todo mundo junto. Eu falei aqui que fomos salvos para servir. Então o que é que diz 1 Pedro 4:10? Eu não entendi, foi nada, leu todo mundo. Cada um faça o quê? Administre o quê? A quem? A você mesmo. Aos outros o dom que recebeu. Olha aí. Na minha tradução diz assim, ó: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Como o quê? O resto diz o quê? Como bom administrador da multiforme graça, ou seja, como um bom administrador das muitas formas de manifestação do poder de Deus. Servir uns aos outros, servir, cada um administre ao outro, não a você mesmo. Eu estou tendo uma visão para mim que Deus está abrindo uma porta de emprego, vai aumentar meu salário. O dom é para ministrar ao outro, de acordo com a graça de Deus. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Se você aprender a ser igreja, nunca mais você vai ficar com inveja do teu irmão. Nunca mais você vai ficar com ciúme do teu irmão. Nunca mais você vai ficar com raiva de alguém que Deus projetou na igreja e ainda a sua vez não chegou. Pelo contrário, você vai se alegrar por ele, vai orar por ele. E em vez de, quando o irmão receber a oportunidade para pregar, você não vai ficar fazendo oração de macumbeiro. Não usa ele não, Jesus, não usa ele não, não usa ele não. Pelo contrário, você vai dizer: usa Jesus, o meu irmão, com poder, com autoridade, usa ele para a minha vida. Porque essa é o ensinamento bíblico. Vou encerrar. Quando o corpo inteiro ministra em unidade e amor, o resultado é o crescimento espiritual e numérico. Por que existe muitas igrejas que param de crescer? Ela cresce até um certo ponto e ela não cresce mais. Não tem mais crescimento nem espiritual e nem numérico. Vamos ler Efésios 4:16. Já pode ir ficando de pé, tá bom? Efésios 4:16. A citação é essa: quando o corpo inteiro ministra em unidade e amor, o resultado é o crescimento espiritual e numérico. Agora a pessoa está ministrando aqui, o outro está murmurando, o outro está falando lá na porta, o outro está querendo. Como é que funciona? Né? Então cada um tem que ministrar, tem que funcionar. Você tem que funcionar no corpo, eu tenho que funcionar no corpo, irmão. Aqui, ó, o versículo 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Quantas juntas tem um corpo, irmão? Pelo auxílio de todas as juntas, o que acontece? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, olha, presta atenção nisso aqui, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. O texto está dizendo aqui, no versículo 16, que quando todo mundo funciona direito no corpo, o corpo é edificado, o corpo cresce e isso acontece quando cada um cumpre a sua função. Vamos orar.
é o seu papel no corpo? Qual é o seu papel na igreja? Você é a igreja? Você sabe que você está cumprindo a sua função no corpo como igreja do Senhor Jesus? Vou esperar você orar. Eu vou esperar você orar. Dá-me um coração segundo o teu coração. Todos nós Jesus, estamos num processo de aperfeiçoamento no corpo. Porém, todavia, temos que estar crescendo. muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. E dá-me um coração segundo o teu coração. Pastor, faça a sua E parte. Jesus, Se tem alguém que não está fazendo a parte dele, faça a sua. muda meu jeito Cumpra de a sua função no corpo. falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Se nós, como igreja, quisermos crescer nesta cidade, cada membro precisa descobrir qual é o seu papel, sua função para ministrar o corpo de Cristo, Eu quero o dom e talento que Deus deu. aonde tu estás, e Senhor, e Jesus, no centro da tua vontade. Ei, ei, e tu és meu porto seguro. Bendito seja o nome soberano de Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, adoração.